Olá a todos, eu sou Felipe Mamprim, a gente está aqui no mais um episódio do podcast Circulação em Foco. Oi, Grace. Oi, doutor. Obrigado aí por estar compartilhando aqui na nossa jornada aí durante esses dias, esses episódios, na nossa trajetória das doenças da circulação. Então, hoje nesse episódio, no sexto episódio, no episódio final dessa temporada, a gente vai conversar um pouco sobre tudo aquilo que nós falamos nos episódios anteriores, né? Então, a gente começou com os vasinhos, depois a gente foi para as varizes, falou sobre úlceras de perna, meia de compressão, trombose venosa, erisipelas, que são as doenças mais comuns da circulação. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente o nosso formato, né? Normalmente a gente fazia um bate-papo, e hoje a gente vai fazer um joguinho, né, Grace? Isso, de perguntas e respostas, o que a gente mais ouve no consultório, as dúvidas mais frequentes. Eu acho que é bem legal isso aí, porque é como se fosse fazer uma consulta virtual, né, Grace? Então, online. Para quem está nos vendo aí no YouTube ou ouvindo o podcast, são as dúvidas mais frequentes que a gente ouve no consultório e que pode ajudar bastante gente, né? Às vezes é a dúvida de alguém que eventualmente não sabe que tem problema de circulação ou que tem alguém na família com esse problema e que eu acho que a gente pode ajudar nesse sentido. Então vamos lá, doutor. Como o senhor disse, a gente vai fazer um remember, né, de todos os episódios anteriores, então a gente vai começar pelos vasinhos. O que são os vasinhos? Bom, vasinhos, né, o nome técnico para vasinho é telangiectasia. Isso. Então são aqueles pequenos vasos localizados na parte mais de fora da pele, são aqueles vasinhos vermelhinhos ou mais arroxeados, que tem até 1 milímetro de diâmetro, e que 80% das mulheres têm. Então eles são, principalmente, têm um caráter genético, hereditário, né? E que por uma razão hormonal, as mulheres são mais propensas, né? Na proporção aí de quase 4 para o homem, às vezes até mais. Mas isso hoje não é mais uma exclusividade, porque cada vez mais os homens têm nos procurado para tratar varizes e vasinhos, né? Seja por indicação da mulher ou até mesmo por questão de estética. Tem homens já se preocupando com isso. Com aparência, né? Inclusive era uma coisa só de mulher, que a gente via aí com as mulheres. Eu não quero colocar bermuda. Mas os homens também hoje se incomodam com a aparência das pernas. Né? Então os vasinhos, a gente sempre costuma falar que eles não têm cura, eles têm tratamento. Né? E vasinhos é o estágio inicial da doença. Todo mundo acha que vasinho é só aparência. Não, isso, não é. É uma coisa que até o senhor não gosta, né? Não. É estético. Quero tratar porque é estético, não bota uma bermuda, né? Aí vai lá ver, não é estético. Não é estético. E outra, e o CRM, inclusive, o Código de Ética Médica nos proíbe de falar sobre estética. Não é permitido o cirurgião vascular falar sobre estética. Por quê? Porque não é um problema estético. É uma doença, é óbvio que é uma doença em fase inicial, não vai matar ninguém, mas que tem um componente de doença. E a fase inicial, que a gente chama de C1, que é o estágio mais precoce da doença venosa. Né? Então, esses vasinhos, eles, em 70% a 80% das vezes, eles têm uma conexão com uma veia maior embaixo, que nós chamamos de veia reticular nutridora. Ou seja, é a veia que alimenta o vasinho. Né? Então, através de uma anamnese, um exame físico bem detalhados, às vezes usando ultrassonografia vascular e uso de realidade aumentada, a gente consegue diagnosticar quais as fontes do problema e tratar de uma maneira mais efetiva, mais assertiva essa situação. Né? E apesar de não ter um caráter puramente estético, o que os pacientes querem é exatamente isso, é melhora da aparência. Né? E como parte do tratamento, a gente vê que melhora a aparência. Então, o que a gente faz para tratar os vasinhos? Primeiro, vasinho como eu falei, a gente não cura, a gente trata. Então tem que fazer um exame físico, né, e um exame de imagem bem feito. Uma vez feito esse diagnóstico, a gente começa sempre das veias maiores para as veias menores. Por isso que não gostamos do termo estética. Estética. E outra, toda vez que o paciente vai nos procurar para tratar vasinhos, a primeira coisa que a gente faz é a consulta. Né? Isso é um procedimento médico e, como tal, exige um comportamento médico. Né? A gente já fez diagnóstico de outras doenças baseado no aparecimento de vasinhos. Então, existem diversas situações, do ponto de vista reumatológico, do ponto de vista dermatológico, em que
às vezes, os vasinhos podem estar mascarando algumas outras situações. Então, é por isso que a gente sempre recomenda que o paciente faça uma consulta para que se avalie aquela situação. Uma vez feito o diagnóstico, a gente começa o tratamento. Até mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, a única opção que nós tínhamos era a escleroterapia com líquido. O que é a escleroterapia? A escleroterapia consiste na injeção de uma medicação para que a gente faça um machucado, uma cicatriz nessa veia. Então, quando as pessoas falam assim, eu vou secar o meu vaso, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer machucar aquele vaso para que ele seque e o sangue não passe mais ali dentro. Então, a escleroterapia, primeiro, a gente escolhe o tipo da veia que nós vamos tratar, escolhe o tipo de remédio mais adequado para aquela veia e injeta o remédio dentro dela. A gente usa, em algumas situações, o laser transdérmico também. O que é o laser? O laser é uma luz em que ela é uma luz concentrada e que ela acaba machucando esse vaso. Para veias grandes, o laser ele tem o objetivo de contrair essa veia, diminuir a espessura, o tamanho dela, e depois para veias pequenas a gente também pode tratar. Então o laser ele é muito bom para os dois extremos de situação, para a veia que é muito grande e para a veia que é muito pequena, né? A escleroterapia já é um método muito consagrado, a gente faz, sim, tem dias que a gente faz mais de 10 sessões de escleroterapia por dia e os resultados efetivamente são bons. Né? São para sempre o resultado? Não, a perna fica limpinha, igual perna de Barbie, como eu falo para os pacientes? Todo mundo pergunta, né? Quando vai durar para sempre? Não, essa é uma doença que, como a gente comentou, ela tem um caráter crônico. Ou seja, ela vai acompanhar o paciente. Né? É claro que a gente vai manter a doença sob controle. Então é a mesma coisa que o paciente que vai para academia. Né? Se você fizer lá 1 ano de academia, você vai emagrecer. Agora, se nunca mais fizer academia, você vai perder todo aquele ganho que você teve. Então a escleroterapia é um método de tratamento que precisa ser mantido. Ou seja, a gente faz alguns ciclos de tratamento e a gente mantém esse paciente sob controle para que não se perca aquela situação. Vender uma ilusão para o paciente que a perna vai ficar totalmente limpa, sem vaso nenhum, isso é impossível ficar. É uma ilusão. É uma ilusão. Né? Então, quem vende essa ideia de que a perna vai ficar totalmente limpa, sem nunca aparecer nenhum vaso, infelizmente, a gente não corresponde à realidade. Então, a gente tenta tratar o paciente e explicar para ele qual que vai ser a evolução da doença dele. Então, os resultados são ótimos, são excelentes, né, desde que a gente use a ferramenta certa para a situação certa. Então, como que funciona? A escleroterapia não tem necessidade de repouso, a gente faz no próprio consultório. Nós usamos métodos para amenizar a dor, né, e o desconforto que uma injeção pode trazer. Né? O ar gelado é uma delas. Eventualmente, a gente pode, para pacientes que são muito sensíveis, lançar a mão de uma sedação, também uma sedação com toda a segurança que a gente pode fazer. Mas é um procedimento que muitas vezes tem alguns pacientes que até dormem, né? Super tranquilo, né? Inclusive, pacientes que têm experiências anteriores, eu até sempre falo para elas, a maioria das pacientes já ouviu, eu até prefiro quando a paciente tem um pouquinho de receio. E chega ali na hora, vê que não é aquilo e fica super tranquila, a sessão vai, né? Vai bem. São 30, no máximo 40 minutos, a gente fica ali, bate um papo com a paciente, deixa ela bem relaxada e super tranquilo. Daí quando vai embora, foi bem menos do que eu esperava, foi tranquilo e tal. A minha vizinha falou que doía. É que as coisas vão, à medida que o tempo vai passando, as coisas elas vão melhorando, né? Então, por exemplo, cirurgia de vesícula. Cirurgia de vesícula há 40 anos atrás, a pessoa tinha que fazer um corte, ficar uma semana no hospital, uma coisa. Hoje, opera de manhã, 3 furinhos ali no abdômen e vai para casa de tarde, né? E assim como cirurgia de varizes também, né, doutor? Todos os campos melhoraram, o nosso tratamento de circulação também. Não só a parte venosa. Por exemplo, uma cirurgia de aneurisma. Antigamente, a cirurgia de aneurisma, a gente tinha que fazer um corte na barriga inteira do paciente, trocava a circulação, colocava uma veia de plástico, o paciente ficava na UTI 2, 3 dias, depois ia para o quarto, era 1 mês para se recuperar. Com um índice de mortalidade, assim, às vezes altíssimo, né? Então, às vezes, a gente operava o paciente com taxa de mortalidade de 5%, que é uma cirurgia extremamente agressiva. Hoje em dia,
o tratamento com aneurisma pode ser feito em determinadas situações com furinho na virilha. Então, todo o campo da medicina, e não só da medicina, mas de uma maneira geral, vem sofrendo mudanças e mudanças para melhor. E uma dessas mudanças, no nosso caso específico, foi a cirurgia de varizes. A própria escleroterapia mudou também. A gente tem diversas substâncias que a gente pode usar em determinadas situações, melhorando o resultado. Inclusive com anestésico, né? Com anestésico local, né? Então, aquela ardência que as pessoas tinham há 10, 15 anos, quando você injetava o remédio, hoje em dia, com a presença do anestésico, isso se reduziu em muito. Então, tornando o procedimento de escleroterapia muito menos agressivo, menos indolor e muito mais tranquilo. E com essas medicações que a gente usa, o índice de sucesso a gente vê. E outra coisa muito importante, Grace, que a gente não fazia há uns anos atrás, que a gente faz agora, é sempre fotografar os pacientes, né? Documentar o tratamento, né? Inclusive é importante para nós e para as pacientes. E para os pacientes, porque é muito comum as pacientes não verem a melhora do tratamento. Por quê? Não só os pacientes, mas assim, a gente não consegue lembrar de como que era, né, a situação há 30 dias atrás. E com a foto, a gente viu que a melhora, às vezes a melhora é total numa sessão. Então, os pacientes ficam mais seguros em relação ao tratamento, a gente tem um parâmetro objetivo para saber se aquele tratamento está sendo eficaz ou não, e para a gente é muito bom, né? É uma pena que, infelizmente, o Código de Ética Médica não permite que a gente divulgue imagens, eticamente falando não é correto, que a gente divulgue imagens de antes e depois. Mas para um controle interno, e essas fotos ficam registradas no prontuário do paciente, sob os rigores da lei, a gente vê que os pacientes melhoram muito a aparência das pernas, e não só a aparência, né? Quantas vezes a gente vai ver no consultório, paciente que faz uma aplicação e o que acontece 15 dias depois? Tô usando bermuda. Estou usando bermuda. Vou para a praia, eu tô de saia. E não só isso, isso é um grande pagamento, né? Os pacientes, algumas pacientes que têm dores nas pernas, a gente faz a aplicação, melhora a dor na perna. Isso a gente vê de 40% a 50% dos pacientes. E é muito legal a gente escutar isso dos pacientes, porque além de ter melhorado a aparência com a escleroterapia, a gente consegue melhorar a aparência dos vasinhos. Muitas vezes as pessoas têm sintomas por causa dos vasinhos, dor, peso e cansaço. Então, além de melhorar a aparência, a gente consegue dar um pouco de qualidade para essas pacientes. Sobre manutenção do tratamento da escleroterapia, a gente vê hoje, né, como é importante a conscientização das pacientes, né, dos pacientes, vamos generalizar. Manter o acompanhamento constante, né, e fazer as manutenções semestrais ou anuais e manter sob controle. Exato. A gente brinca com as pacientes que a manutenção do tratamento é igual faxina, né? Isso. Quando você deixa de limpar a casa ou limpar qualquer coisa há muito tempo, vai acumulando sujeira e a faxina é mais pesada. Isso. Então, à medida que você limpa regularmente ou faz as aplicações regularmente, você vai ter uma situação mais sob controle. Então, a limpeza é mais leve. Isso gerando menos custo, inclusive, para o paciente. O tratamento vai ser menor, vai ter um custo menor. E benefício maior. A paciente vai ficar sempre satisfeita, né? E a gente tem batido nos últimos anos essa ideia exatamente da manutenção. E antigamente era mais comum a paciente ficar 5, 6 anos sem aparecer e chegar cheia de veia de novo. Né? Hoje em dia, pelo menos aí a cada 6 meses, a gente pede para os pacientes voltarem, mesmo que seja para fazer uma sessão pequena, um ciclo de tratamento pequeno. Por quê? Para nós é muito mais importante, muito mais gratificante a gente fazer pouco, só que deixar os pacientes com uma aparência boa, né? Não deixar acumular para fazer. Tem uma constância, né? Exatamente isso. É igual a atividade na academia, né? Deixa de fazer academia, você perde todo aquele benefício que você teve, né? E as pacientes estão cada vez mais conscientes de que essa é a melhor escolha, né? E, eventualmente, a gente deixa a doença sob controle para que, muitas vezes, os pacientes não progridam para doenças mais sérias, né? Como varizes. Exatamente isso. Qual é a definição, doutor? Qual a diferença entre vasinhos e varizes? É uma das dúvidas bem frequentes no consultório também. Então, vamos lá. Varizes. Por definição, varizes são veias que se dilataram e não estão mais funcionando da maneira adequada. Ou seja, não estão mais levando o sangue da maneira como deveriam levar. Por tamanho, varizes são veias maiores que 3 milímetros.
Isso a gente avalia com uma ultrassonografia. E o tratamento para varizes também mudou bastante, principalmente aí depois de 2010, com a adoção do laser como terapia de escolha para as varizes, o tratamento mudou bastante, né? Então, como que era feita a cirurgia de varizes antigamente? Então, o paciente tinha que ter a safena retirada antigamente. A gente tinha que fazer um corte no pé, um corte na virilha, passar um instrumento por dentro da veia e puxar essa veia. Bem agressivo, né? Agressivo. Cheguei a pegar essa parte ainda e acompanhei a evolução, a transição, né? Entre a safenectomia, que é a retirada, e hoje o uso do laser. Então, esse procedimento era um procedimento que enchia a paciente de ponto, né? Na virilha, precisava no pé, de internação, né? Hospital. Antigamente mesmo o paciente tinha que internar na véspera. Na véspera. Na véspera, às vezes tinha que preparar o intestino para anestesia, e as coisas foram mudando. Tinha que fazer uma anestesia hack, né? E o paciente passava o dia inteiro no hospital. Hoje em dia, como que a gente faz o tratamento de safena? Os guidelines, quer dizer, os guias de tratamento e os trabalhos científicos mundiais, desde 2013, recomendam o laser, na realidade a gente chama de endolaser, que é aquela fibra que a gente coloca por dentro da safena, como a terapia de escolha para varizes, como o melhor risco-benefício, ou seja, a indicação científica 1A, quer dizer, o topo da evidência científica é o laser para varizes. A gente coloca uma fibra dentro da veia, que é um fiozinho, uma fibra ótica, e essa fibra ótica ela transmite o calor para a veia, e que nós cauterizamos essa veia, a gente promove uma cicatrização dessa veia, né? Ao invés de arrancar. Então a veia fica sequinha ali e evita que o sangue seja transportado de maneira inadequada. Então o procedimento hoje, ele se transformou de um procedimento super agressivo, feito em hospital, com anestesia nas costas, com cortes, para um procedimento que hoje a gente faz com anestesia local no próprio consultório. Né? 1h30, 2 horas a gente opera e o paciente, durante a manhã mesmo, já está indo embora. Normalmente, entre 11 horas e meio-dia, ele já está indo para casa, caminhando. E o mais importante, se quiser, dependendo do porte do procedimento, a gente recomenda aí alguns poucos dias de um repouso relativo. Normalmente, né? Uma semana já está com a vida normal. Já está com a vida né? praticamente normal. Na outra, 2, 3 dias depois já está dirigindo. Né? A academia, dependendo se tem que tirar muita veia ou não, a gente acaba restringindo um pouco mais. Mas, se for só um endolaser de safena, 2, 3 dias depois já está na academia fazendo o exercício normalmente. Super tranquilo, né? A gente vê que tem muitos mitos em torno da cirurgia de varizes por essas questões. Antigamente, quem operava varizes eram pessoas mais idosas, né? Tinham aquelas veias enormes na perna, não procuravam tratamento, ou quando procuravam já estava com a doença bem avançada, ou já tinha tido algum episódio de flebite, ou até mesmo uma trombose. As pessoas elas se preocupavam e elas tinham muito menos acesso à saúde e à informação do que tem hoje. Isso. Então a gente hoje trata pacientes cada vez em estágios iniciais de doença. Mas então, como maneira preventiva. Para evitar o aparecimento de uma complicação, por exemplo. Né? Então a gente sabe que, infelizmente, varizes aumentam a chance de desenvolvimento de trombose venosa. Então, para que você vai esperar ter uma trombose para depois tratar e às vezes tem até uma complicação dessa trombose? Então, dependendo da situação, a gente já recomenda tratamento para que essa paciente evite problemas no futuro e que tenha uma qualidade de vida melhor. Então, hoje, com os métodos menos invasivos, menos agressivos, a gente consegue tratar esses pacientes de uma forma muito eficaz, né, de acordo com as indicações, as referências mundiais de tratamento, ou seja, hoje a gente trata o paciente da mesma maneira como o paciente é tratado nos Estados Unidos e na Europa, né, com a mesma qualidade e com os mesmos cuidados que eles têm lá fora. Às vezes até mais. É individualizado, né? Hoje ainda usei esse termo, personalizado para uma paciente. Porque cada paciente ela tem uma arquitetura de circulação própria. Né? Às vezes o que numa pessoa pode ser altamente efetivo, na outra não é. E cabe a gente definir... Como tudo na vida, né? A gente pode citar aqui os antihipertensivos, porque até acertar, eu vivi isso em casa, meu marido até conseguia acertar o antihipertensivo dele, a gente passou por 5 medicações diferentes. Exatamente então, isso. não é receita de bolo, como eu sempre falo. Não tem. E uma comparação que a gente faz é assim, ninguém vai para a praia de vestido longo, né? Não.
E nem ninguém vai para baile de biquíni. Então, cada situação tem a sua indicação precisa. Então, você precisa usar a roupa adequada para aquela ocasião. Assim como o tratamento de varizes, cada tipo de veia tem uma determinada técnica que seja melhor do que outra. Então, por exemplo, para safena, a melhor indicação hoje é o endolaser. Para veias que estão um pouco mais saltadas, a gente faz uma anestesia local e acaba tirando com microincisões. Para pacientes que já foram operados de varizes e tem que a gente chama de neovascularização e veias que são muito profundas ou veias que são muito tortas, a gente recomenda tratamento com espuma. Então, o que é espuma? Espuma é um tipo de escleroterapia em que a gente injeta um medicamento na forma de espuma dentro da veia do paciente para que exista um fechamento dessa veia. A espuma pode ser aplicada em todo tipo de veia? Não, vasinhos? Não, a gente não recomenda aplicar espuma para vasinho. Por quê? A espuma é um medicamento que na verdade, o polidocanol, que é a base do medicamento, quando a gente transforma ele de líquido para espuma, a gente aumenta em 6 vezes a força do remédio. Então, se você usar um remédio muito forte para uma veia que não teria necessidade, você acaba aumentando muito a chance de efeito colateral. E o efeito colateral mais comum da espuma é mancha. Então, a gente precisa saber muito bem em quem indicar o tratamento por espuma. Né? E assim, espuma não é para todo mundo. Pacientes que têm muita alergia, a gente não recomenda usar espuma, porque a espuma pode desenvolver também algum processo alérgico na hora, inclusive. E mais uma vez, a importância de que esse tratamento seja feito por um profissional habilitado. Porque se o paciente tiver uma complicação, eu acho que é importante não só saber fazer o tratamento, mas saber tratar a complicação. E a gente já pegou casos assim também, né, doutor? Infelizmente. Infelizmente, nós, estudando, vendo, conhecendo a doença, a gente consegue ter um planejamento e saber qual que é a melhor indicação para aquela paciente. Né? Muitas vezes o paciente já chega com um diagnóstico, e já chega com uma ideia, querendo fazer determinado tipo de tratamento, e eu acho que a nossa missão é informar o paciente e falar para ela qual que é a melhor opção para ela. Né? E essa é a nossa missão como médico, como profissional de saúde. A gente tentar entregar o melhor tratamento com menos efeito colateral possível, né? Gerando uma melhor qualidade de vida. Hoje em dia, tratamento combinado, né? Nós temos pacientes que já passaram por cirurgia, por espuma, escleroterapia, né? Então, na parte... Finalizando não, porque o doutor não gosta. Vou trocar... O paciente fica sempre em tratamento, mas assim, é um processo, né, Grace? É uma viagem, né? Então, mais uma vez, é o poder do convencimento, porque convencer o paciente que é constante, né? É um tratamento constante, é igual no dentista, né? A pessoa que deixa de ir no dentista regularmente, ela vai ter problema. Daqui a pouco vai precisar fazer um implante, vai ter que arrancar um dente. Então, o tratamento vai ser... A consciência de que tem que acompanhar e tá sempre em manutenção, né, doutor? Por exemplo, as mulheres não vão regularmente no ginecologista, né? Vai lá, vai fazer um preventivo de vez em quando, vai ver como é que tá a tireoide, vai ver como é que estão os hormônios. E com circulação é a mesma coisa, né? Os pacientes mais idosos não vão no cardiologista, né, a cada 6 meses para ver se tem algum entupimento, alguma coisa. Circulação é igual, né? E hoje, os tratamentos combinados, eles estão muito evidentes. Por exemplo, com a deshospitalização dos pacientes, hoje a gente consegue, com anestesia local no próprio consultório, tratar 4 safenas ao mesmo tempo. Então, pacientes têm 2 safenas em cada perna, a gente consegue tratar as 4 quando for necessário, tirar a veia, fazer espuma, tudo ao mesmo tempo, né? Sempre com muito critério, muita segurança. Quando necessário, fazer uma sedação, a gente tem um profissional anestesiologista de qualidade para promover uma sedação nesse paciente, ou se precisar anestesiar, a gente faz anestesia no consultório. Então, assim, não tem receita de bolo, né? Cada situação exige um planejamento e um planejamento da técnica, né? Do tratamento. Tendo os limites também, né, doutor? Porque limite de tempo, às vezes nem tudo pode ser aplicado no mesmo dia. Exatamente. Né? A gente costuma falar que existem 4 tipos de limites. A gente tem que saber os limites do médico. A gente tem que reconhecer que a gente tem alguns limites, né? A gente tem que reconhecer o limite da doença, né? Nem todas as doenças são iguais. A gente tem que conhecer o limite do paciente, né? Existem pacientes que não vão tolerar determinados tipos de tratamento.
tem pacientes que vão ter melhores resultados, tem pacientes que vão ter piores resultados, e a gente tem que saber o limite de onde a gente trabalha, da nossa estrutura. Então não adianta eu fazer uma cirurgia gigante num paciente que precisa, por exemplo, ser tratado em um ambiente hospitalar, um paciente que tem um problema cardíaco. Então acho que a gente tem que ter muita consciência desses 4 limites. E quando esses 4 limites entram em sintonia, estão em harmonia, é quando a gente tem o melhor tratamento possível. Melhor resultado para o paciente. Exatamente. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre edema, os inchaços das pernas dos pacientes. O que pode levar ao edema? Bom, edema é uma situação que nós chamamos de multifatorial, né? Quando a gente fala em edema relacionado à circulação propriamente dita, a insuficiência venosa crônica e as suas complicações são a principal causa. Então, existe um desequilíbrio entre a pressão que existe na perna, causada por uma dificuldade do retorno da circulação. Então, o que acontece de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem? Há um extravasamento de líquido das veias, esse líquido vai ficar acumulado embaixo da pele. Fica preso, Fica preso ali e não tem para onde sair. Então, o que a gente recomenda? Assim, primeiro, a gente precisa saber de onde está vindo esse edema, né? Existem edemas de causas cardíacas, nefrológicas, ou seja, do rim. Existem edemas que são por causa de alguns tipos de medicações, né? A amlodipina é o que mais dá edema, que é uma medicação antihipertensiva. E quando de origem vascular, a gente precisa reconhecer. Então, uma grande causa de edema são as varizes. Então, varizes podem causar edema, a gente classifica isso como estágio 3 da doença, e que a gente precisa reconhecer e tratar de maneira adequada. Como que a gente trata? Meia de compressão é a primeira opção, é a indicação primeira. Às vezes os pacientes não gostam, infelizmente a gente vê uma série de negações da meia, né? Principalmente nesse período que a gente está agora, que é verão, de verão, todo mundo reclama. Do calor. Mas a meia é fundamental em quem tem algum tipo de sintoma ou eventualmente algum tipo de inchaço nas pernas. E as meias também evoluíram bastante, né? Hoje a gente tem uma gama enorme de tecidos, tem tecido de algodão, tem tecido sintético, então conforto e até beleza, para as mulheres que gostam de usar saia, tem meias bonitas, a gente tem até meia com diamante. Nunca vi nenhuma, tenho curiosidade, porque é tão falada que eu queria ver de perto. E assim, é importante a gente reconhecer o tipo da doença, nem todas as meias são iguais, né, Grace? Então existem meias de uma malha mais fina, existem meias de malhas mais grossas, existem meias de suave, média compressão, existem meias que vão até o joelho, existem meias meia calça, existem meias específicas para gravidez. Então, um profissional vascular habilitado, ele vai identificar o problema e vai prescrever a melhor meia possível. A meia a gente costuma dizer que é um mal necessário, né? A amiga número 1 da circulação é a meia de compressão. Muitas vezes, né, os pacientes não gostam e tal, mas no final das contas, depois de prescrito, o que acontece? Eu fiquei um dia sem meia e eu senti uma diferença enorme. Exato. Os pacientes acabam se adaptando a rotina ao uso da meia, né? Já assim... Reclamam de vestir, porque antigamente tinham dificuldade, né? Hoje a gente já tem os calçadores, que são, né, aliados. Meu melhor amigo é o calçador lá da clínica, onde eu vou, carrego ele. E outra coisa, né? Existia antigamente um mito de que a pessoa tinha que levantar e já colocar meia. Colocar a perna para cima, 20 minutos e tal. Pergunta bem frequente. Outra pergunta que a gente vê e escuta o dia inteiro. E hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, se eventualmente você quiser levantar, fazer uma atividade e que depois vai colocar meia de compressão, não tem problema nenhum. O importante é manter a sua perna sob constante pressão da meia de compressão. As meias têm uma validade, durabilidade, na verdade, né? A gente pede para não lavar na máquina, para usar no máximo por 6 meses, mas se tiver uma deteriorização do material, né, providenciar uma outra. Tá sempre uma meia de boa qualidade para efetivar o tratamento e manter, né? Porque a meia ela vai durar aí em torno de 4 a 6 meses. Então ela perde a compressão dela, a malha perde a tensão que ela deveria exercer nesse período. Então, sempre que possível, para que um resultado seja efetivo, a gente recomenda sempre uma meia de boa qualidade, né? Aquela história que o barato sai caro. Às vezes você vai comprar um produto de menor
preço, isso acaba não sendo tratado. Uhum. Então a gente recomenda, né, produtos de boa qualidade, existem boas marcas no mercado hoje. É um investimento em saúde, né? E não é tão caro, eu acho que a gente usa... tem tanta coisa que a gente gasta e que a gente não gasta com a nossa saúde, né? Então, botar um pouquinho a consciência... E se for pensar, né, um par de meia para 6 meses, né, dividir sai por bem, 6 meses, não. É bem tranquilo, né? É bem mais tranquilo. É uma cervejinha de final de semana que pode ser economizada por um tratamento médico. Uhum. Doutora, a gente engatou na meia e eu fiquei com uma pergunta pendente ali no edema. Tem tratamento hoje diferente, né? Sistemas compressivos, né? Inelásticos que a gente chama. Dependendo da causa do edema, a gente pode usar sistemas elásticos, que a meia é o mais comum, é o mais utilizado, e existem sistemas inelásticos, que existem dispositivos de velcro, existem ataduras específicas para aquilo, em que, dependendo da situação, a gente usa um sistema inelástico primeiro, a gente usa um sistema elástico depois, e são faixas rígidas, em que tem o objetivo de jogar o sangue o líquido para dentro de novo. Né? A faixa mais comum que a gente usa é a bota de Unna. Uhum. Então, essa é uma faixa rígida que ela é envolta por uma medicação que a gente enfaixa a perna do paciente e fica por um determinado período. A gente já cicatrizou várias feridas já com o uso da bota de Unna. Foi bem lembrado isso. Tratamento bem efetivo, né? Evoluindo a doença. As úlceras, temidas, né? Mas bem tratadas lá pela gente. A úlcera é um dos estágios finais da doença venosa. Então, o que é a úlcera? A úlcera é um ferimento que não cicatriza. Uhum. Ele é causado pelo aumento da pressão venosa hidrostática, ou seja, o sangue fica parado na perna, vaza algumas substâncias são expelidas das veias, elas ficam ali acumuladas e geram um ambiente de microinflamações. Normalmente o paciente relata que começou a descamar uma coceirinha que coçou, abriu ali. E que abriu, ou que bateu, ou que o mosquito mordeu e que abriu. Uhum. A gente tem pacientes que têm essas feridas por décadas, infelizmente. E agora, o que a gente precisa fazer para isso? Existe cura para isso? Olha, normalmente, quando bem identificado o fator o fator causal, a gente consegue melhorar 70% dos pacientes, curar, fechar essas feridas 70% das vezes. Então, basicamente, a gente precisa ver o que está acontecendo na perna, ver se existem varizes internas, tratar essas varizes, usar o curativo certo, reduzir a pressão e manter uma meia elástica. Parece fácil, mas esse é um processo que às vezes pode durar 60, 90... meses, né? Dias, meses, semanas. E o paciente, quando já chega nesse estágio, normalmente não tem paciência, né? Não. Até a gente explicar e convencer o paciente que não vai ser do dia para a noite, que mesmo que faça uma cirurgia, não vai sair dali com a ferida fechada, que não é como tu cortar com um caco de vidro, dar 2, 3 pontinhos e resolver. E solucionar, né? Não. A gente tem pacientes que demoram meses para fechar, né? Mas, felizmente, com a tecnologia e o conhecimento, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, úlcera de perna, antigamente a pessoa tinha aquele diagnóstico que era como uma sentença de morte. Tem a úlcera de perna, nunca vai fechar. Né? Ou vou perder o membro, né? Ou vai perder a perna porque vai ter trombose, essas coisas. Então, hoje, felizmente, a gente vem conseguindo desmistificar isso e cada vez mais fechar as feridas, que é uma coisa que a gente gosta bastante lá no consultório. É uma coisa muito gratificante que os pacientes chegam mancando com infecção, chegam tristes, com diminuição de qualidade de vida e tratando essas feridas de uma maneira bem adequada, consegue fechar e os pacientes retornam às suas atividades. É bem legal. Isso. Pacientes jovens, inclusive, né, doutor? Tem uns pacientes bem jovens que, por causa de varizes que não foram adequadamente tratadas, desenvolveram úlceras de perna. Né? E daí o paciente acaba se afastando do trabalho, tem que entrar em perícia, e a gente consegue devolver essas pessoas para a vida normal, ao convívio social. Exatamente isso. Sobre trombose. A tão temida, né? Já falamos, quase todos os episódios a gente falou de trombose, doutor. Essa é uma situação que as doenças estão muito interligadas, né? Uma coisa vai gerando a outra, então é um processo contínuo. Então, o que é trombose? Trombose é um coágulo dentro de um vaso, né?
Então, a gente tem trombose arterial e trombose venosa. Trombose arterial é aquela que é causada por cigarro, pressão alta, colesterol e diabetes. Né? Não é o nosso objetivo. Hoje a gente trata outras situações que a gente trata mais a trombose venosa. A trombose arterial é a que desencadeia a amputação de membros. Aquela que pode levar à amputação ou fazer uma ponte de safena ou um cateterismo. E quando fala trombose, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vai perder a perna, né? Mas não é bem assim. A trombose venosa, por exemplo, é uma situação que a pessoa não vai perder a perna. Então, a trombose venosa, o que é? É um coágulo dentro de uma veia. Né? Esse coágulo ele pode ter origem de diversas maneiras. Existem tromboses que podem aparecer do nada, que a gente chama de tromboses primárias ou tromboses idiopáticas, e existem tromboses secundárias, ou seja, depois de uma imobilização, um gesso, ou uma fratura, ou uma cirurgia plástica, ou uma cirurgia ortopédica, a pessoa pode ficar muito tempo parada, o sangue coagular e ficar interrompendo a circulação. Isso a gente chama de trombose venosa. Quais são os sintomas? Trombose venosa, a perna, normalmente uma perna só fica inchada, o paciente tem dor e existe uma diminuição da temperatura em algumas situações e uma alteração da coloração. A coloração, né? Então, o paciente, como o sangue fica muito parado ali, não circula direito, a perna fica mais azulada. Então, em algum desses sinais, e principalmente se você teve algum procedimento recente, é muito importante procurar um médico da sua confiança para que ele exclua um diagnóstico de trombose venosa. Recente quanto? Olha, Grace, sim, existem alguns estudos que reportam o aparecimento da trombose normalmente a partir do 7º dia de procedimento. Então a pessoa faz uma cirurgia, depois de 7 a 10 dias, às vezes a perna começa a inchar. E esse é o sinal mais comum e clássico de aparecimento de trombose. E o que a gente está vendo atualmente, nessas épocas de pandemia, infelizmente, é a trombose relacionada ao Covid. Né? Então a gente sabe que o Covid é uma doença inflamatória e que aumenta a chance de dar uma trombose em até 16% dos pacientes. Mesmo pacientes que não tiveram internação, que é o que a gente tem visto bastante no consultório. Exatamente isso. Então, pacientes que teve um caso leve, né, de Covid. E que pode ter tido trombose venosa. Então, é muito importante, assim, se você teve Covid ou tem alguém na família que teve Covid ou que está com Covid, é importante você quantificar os riscos para uma trombose venosa. Monitorar, por exemplo, para esses pacientes que já tiveram uma trombose venosa no passado, eles precisam tomar uma medicação para prevenir o aparecimento de trombose venosa no Covid. Então, pacientes que têm história na família de trombose venosa, é importante você falar para o médico que está tratando do Covid sobre essa situação. Porque às vezes é importante, para prevenir o aparecimento de trombose venosa, o uso de medicações anticoagulantes. Fazer uma profilaxia, né? Profilaxia é uma prevenção, exatamente isso. Então a trombose é uma doença séria, mas que, primeiro, ela pode ser evitada. Então, para pacientes que vão ser operados, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, é importante estratificar o risco para saber se o paciente precisa tomar alguns cuidados para diminuir a chance de trombose no pós-operatório. E o cirurgião plástico, o cirurgião ortopédico, o cirurgião vascular, eles podem fazer essa avaliação, isso é bem tranquilo de fazer. E se o paciente apresentar determinados fatores de risco, é importante a gente tomar algumas medidas, como, de novo, o uso da meia de compressão, sair rápido da cama, quanto antes sair da cama melhor. Caminhar, né? Caminhar e, eventualmente, fazer uso de algum tipo de medicação para a gente diminuir a chance de ter trombose. Tem outras coisas que também podem aparecer, aumentar o risco de trombose. Por exemplo, pacientes mais idosos podem ter trombose, pacientes que estão em quimioterapia podem apresentar um risco maior de trombose, grávidas podem ter um risco, pacientes que estão no puerpério, depois de uma cesárea, pode ter trombose. Infelizmente, a gente vê bastante pacientes em terapia com anticoncepcional podem ter trombose. Infelizmente, o anticoncepcional aumenta 3 vezes a chance. Pacientes que têm varizes, inclusive, as varizes são um fator de risco para o aparecimento de trombose. É óbvio que quanto maior a veia varicosa, menos circulação vai ter, mais o sangue vai ficar estagnado e maior a chance dessa trombose. Então, o paciente que tem algum sinal de insuficiência venosa, quer dizer, varizes ou pernas inchadas, é importante a gente ver, fazer um diagnóstico preciso para que a doença não progrida. Né? Doutor, ainda sobre prevenção, né? A gente acabou engatando de novo ali, o assunto vai rolando e a gente vai emendando uma coisa na outra, né?
E é exatamente esse o objetivo desse nosso último episódio. A gente fechar tudo. Englobar, né? Dar um geral. Uma geral para as pessoas entenderem essa parte da circulação. Uhum. Sobre a prevenção, né? Das doenças vasculares. Exercício, alimentação. O que o senhor indica? Isso. Então, primeiro, né, acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí no YouTube, que as doenças circulatórias, todo mundo acha que circulação é uma coisa só. Não é. Existem vários tipos de circulação e várias situações que a gente pode ver. Então, das doenças arteriais, controlar diabetes, controlar a pressão, controlar colesterol e não fumar. Então, e como que você vai controlar isso? Com medicação e mantendo hábitos saudáveis. E são coisas simples de fazer, né? E os hábitos saudáveis, às vezes, descartam algumas medicações. Exatamente isso. Como é o caso da hipertensão. Mas a pessoa que se alimenta bem, faz exercício, né? Perde um pezinho, consegue parar de tomar um antihipertensivo. Ou diminuir. Eventualmente, por exemplo, glicose, a gente sabe que a glicemia e o colesterol, elas baixam de 10% a 15% com atividade física. E não precisa muita coisa. Você, com 15 minutos por dia, né, ou de uma caminhada mais severa, ou de uma pedalada, ou você pode fazer musculação em casa. Pode fazer agachamento, subir escada, um hábito bem legal que as pessoas podem ter. Evitar usar elevador. Só o fato de subir escada já vai fazer um benefício grande para o ponto de vista cardíaco, respiratório e vascular. Então são pequenos hábitos que no final das contas fazem uma diferença, né? Evitar o uso exagerado de álcool, porque o álcool ele se transforma, ele vai aumentar a taxa de glicose no sangue. Então são coisas pequenas e assim, e comer coisas saudáveis não custa caro. Ninguém precisa comer farinha de amêndoa e comida fit todo dia. Não, é evitar excesso, né? Porque comer arroz, feijão, uma proteína e um vegetal não é difícil. Só que as tentações são muitas. Né? E são baratas também. Exato. Porque ir no McDonald's hoje é muito mais simples do que você ir no mercado. Ou numa feira, né? E vai gastar o mesmo valor de repente. Só que fazer isso dá mais trabalho. Dá. É muito mais fácil você ir no fast food e comprar um negócio pronto do que você fazer a sua própria comida. E hoje em dia a gente nem vai, né? A gente pede. É delivery. Então, só que assim, a gente precisa ter alguns sacrifícios para no longo prazo a gente colher os benefícios. Né? Então, controlando fatores de risco de doença arterial. E quais são os fatores de risco para a doença venosa? Né? Também a mesma coisa. Mantendo o seu peso, fazendo uma atividade física regular, consultando o seu ginecologista também, mas o cirurgião vascular sempre. Por quê? Porque a gente vai conseguir identificar uma doença no estágio inicial. Então, o uso da meia de compressão é fundamental para quem tem doença venosa, né? A gente está com a nossa meia sempre e a meia, de fato, faz diferença. Então, a grande mensagem é que prevenir é mais barato, mais simples do que tratar. Como né? tudo na vida, Como né, tudo. doutor? Então, eu acho que essa mensagem, acho que a gente conseguiu reunir todos os assuntos daí da circulação nesses 6 episódios. E o importante é que as pessoas tomem consciência que os problemas da circulação, eles são graves, mas quando bem identificados, quando bem tratados, eles podem ser mantidos sob controle. Doutor, encerrando essa primeira leva de podcasts, eu quero também agradecer pela oportunidade, foi muito bom, né? Assim como a nossa parceria que já vem de anos, né? Tá dividindo essa bancada aqui, foi muito bom para o meu crescimento também profissional e pessoal. É bem legal, né, Gracie? Porque assim, quando a gente divide o conhecimento, é uma matemática meio maluca. Porque quando a gente divide o conhecimento, a gente aprende mais ainda. A gente soma, né? Mas à medida que a gente ensina outras pessoas, a gente ganha também. Né? E isso eu aprendi muito com as aulas que a gente dá em congresso. Uma maneira que a gente faz para aprender, isso leva cada vez a gente estudar mais. E é muito bacana isso aí, que todo mundo aprende e todo mundo ganha. Eu acho que ninguém perde com isso. É bem legal isso. Então, obrigado, Grace, também, por dividir a bancada com a gente, que a gente possa ter impactado a vida das pessoas. E muito obrigado por tudo. E a gente se vê aí, quem perdeu algum episódio
Tá lá gravado no YouTube, é só dar uma olhadinha, nas nossas redes sociais também. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Tchau.